Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Aline. Estamos aqui para a segunda parte da nossa aula sobre estruturas de repetição, utilizando o Java para a disciplina de técnicas de programação e algoritmos. Na aula de hoje, nós conheceremos a estrutura de repetição faça enquanto, que é um pouquinho diferente da estrutura de repetição enquanto que nós vimos na aula passada. Para tal, a agenda da aula de hoje, nós veremos o funcionamento dessa estrutura, alguns exemplos, implementados nas 4 etapas, no algoritmo, no fluxograma, no código em Portugal e utilizando a linguagem de programação Java. E é claro que nós também resolveremos alguns exercícios para que a gente possa praticar e assim entender melhor o funcionamento dessa estrutura. Então, vamos conhecê-la. Assim como na estrutura enquanto, que nós vimos na aula passada, na estrutura faça enquanto, que será o tema da aula de hoje, nós também temos 3 passos básicos muito importantes que precisam ser realizados. O primeiro deles é a inicialização do contador. Então, eu digo qual vai ser o valor inicial do meu contador, que costumeiramente a gente chama de i. O i vai começar valendo 0, ou o i vai começar valendo 1. Qual será o valor inicial do meu contador? O teste lógico, que é a minha condição de parada, que vai vir expressa entre parênteses. Então, por exemplo, enquanto o i for menor do que 10, ou enquanto o i for maior ou igual a 1000, qual será a minha condição de parada que será implementada junto ao meu laço? E o incremento do contador, que é aquele passo em que eu digo o meu contador deixa de ter o valor que ele foi inicializado e passa a ser incrementado. Então, por exemplo, i recebe i mais 1, ou i recebe i mais n, não sei qual que é a situação. Vai depender do que você quer fazer no programa, mas o fato é que o contador não vai poder continuar valendo i igual a 0 em todas as iterações do laço. Mas o que tem de diferente? Se ele tem esses 3 passos igual na condição enquanto, o que é que muda no laço de repetição faça enquanto? Ao invés de eu fazer o teste lógico no início do bloco, no laço enquanto, eu tenho isso aqui, Eu tenho enquanto, aí eu tenho a condição, se ela for verdade, eu vou executar todos os comandos que estão neste bloco. Já no faça enquanto, primeiro eu faço com a palavrinha reservada do, e ao final do meu laço de repetição, eu faço o teste lógico. Se for verdadeiro, ele volta, se for falso, ele abandona. Vamos ver isto implementado como ficaria. Olha este exemplo aqui, que é parecido com o que nós fizemos na aula passada. Criar um programa que exiba todos os números de 1 a 100, vou colocar aqui, de 1 a 100, sendo que ele vai exibir um número em cada linha, só que agora utilizando a estrutura faça enquanto, que tem algumas particularidades um pouquinho diferentes do laço que nós vimos, Com este tipo de laço de repetição, no faça enquanto, primeiro eu realizo todos os comandos que estão associados ao laço de repetição, para ao final eu realizar o teste lógico, conforme este exemplo. Olha aqui, o meu contador começou valendo 1. Então, na minha primeira iteração, o meu i vale 1. E aí, no passo 2, eu já pedi para ele repetir do passo 3 até o passo 5. Observe que ele vai repetir indiferente do valor que o i está valendo. No meu caso aqui, do meu exemplo, o i foi inicializado com o valor 1. Então, ele vai escrever o i na tela. Então, lá na tela do computador, o meu i está valendo 1. Então, lá na tela do computador, o meu compilador vai escrever o número 1. Aí ele vai vir para o passo 4. O i, que valia 1, ele não vale 1 mais. Agora, o meu i, ele vai receber ele mesmo, que era 1, mais 1. Então, agora o meu i está valendo 2. E aí, ele vem para o passo 5 e testa.
2 é menor do que 101? Verdadeiro ou falso? Ah, é verdadeiro. 2 é menor do que 101. Então, automaticamente, ele vai voltar para o passo 2 e vai repetir, e vai mandar escrever o contador na tela, que é o i. Quanto que o i está valendo agora? Ah, o i agora vale 2. Então, ele vai lá na tela do computador e vai escrever o número 2 na tela. Incrementou o contador. Então, agora o i, ele vai receber i recebe 2, que é o valor dele mesmo, mais 1. Então, agora o i passou a valer 3. 3 é menor do que 101? Ele vai testar. Ah, isso é verdadeiro. 3 é menor do que 101. Então, ele vai voltar novamente aqui para o passo 2 e vai escrever o i na tela, que agora o i está valendo 3. E aí, ele vai repetir isto até que o i valha 100, né? Ele vai valer 101 e está valendo 101. 101 é menor do que 101? Isso aqui é falso. Neste caso, ele vai abandonar a execução e ele viria aqui para o passo 6, que no caso do meu programa não tem nenhum passo, mas se tivesse, ele poderia vir aqui para o passo 6 e continuar a execução do seu programa, sendo que o último número impresso na tela seria o número 100. Observe que o contador é uma variável que começou, né, valendo 1, e na primeira iteração, indiferente do valor que ele valia, o meu laço já imprimiu o i na tela, porque primeiro ele mandou fazer para depois testar. Observem aqui, ó, primeiro ele fez para depois testar. Então, os passos de 3 a 5 serão executados pelo menos uma vez. No caso do laço faça enquanto, pelo menos uma vez o que está dentro do laço é executado. No caso da condição colocada aqui no passo 5, ser verdadeira, ele vai voltar e vai executar de novo. No caso da condição ser falsa, ele abandona a execução do laço e segue o seu fluxo. Já o diagrama de blocos, utilizando a estrutura faça enquanto, é bastante parecida com a estrutura enquanto. O que tem de diferente desta vez? Olha aqui, nesse passo eu estou inicializando o contador, então eu estou dizendo que o meu i vale 1. E aqui, neste passo, eu estou mandando mostrar o i na tela. Então, o i, se ele valer 1, então lá na tela do computador, né, conforme eu mostrei no slide anterior, a primeira vez ele vai imprimir o 1. No segundo passo, ele está dizendo que o i recebe ele mesmo mais 1. Então, o i agora, se ele valia 1, agora ele passou a valer 2. E aí, ele testa. Depois que ele imprimiu a primeira vez, que ele vai testar. 2 é menor do que 101? Sim. Então, ele volta aqui e imprime o número 2. Ele vai incrementar o contador, que agora vale 2, ele vai receber 2 mais 1, que é igual a 3. E aí, ele vai testar. 3 é menor do que 101? Verdadeiro. Então, ele volta novamente e imprime o número 3 na tela. Imprimiu 3, ele vai fazer uma soma. Agora, o i vai valer 3 mais 1, que é igual a 4. E aí, depois que ele imprimiu, ele testa. 4 é menor do que 101? Verdadeiro. Então, ele volta e imprime o 4 na tela. Até que ele imprima o 100, o i receba 100 mais 1, que vai ser igual a 101. E aí, ele vai testar de novo. 101 é menor do que 101? Falso. Se é falso, ele abandona a execução e vem direto para o fim. Então, observe que é muito parecido com o laço enquanto. A diferença é que no enquanto, o teste é feito aqui, ó, no início do laço. Já no laço faça enquanto, o teste é feito aqui no final da interação. Então, primeiro ele executa para depois testar, fazendo com que, pelo menos uma vez, obrigatoriamente, o laço de repetição faça enquanto será executado. Usando o mesmo exemplo, agora fazendo este programa utilizando a estrutura faça enquanto, ou traduzindo para o inglês a estrutura do while,
no Portugal. Então, aqui eu coloco o nome do meu programa, aqui a declaração da minha variável, da mesma forma que no faça enquanto o i é uma variável como outra qualquer, então ela precisa ser inicializada e declarada. Então, aqui eu declarei o i, disse que o i começa valendo 1 e mandei fazer. Olha só, ele já mandou fazer. Tudo que está aqui dentro, ele vai fazer, indiferente do valor do i. Então, o i vale 1. No caso, a minha condição é verdadeira, mas ele nem testou. Ele já mandou escrever o i na tela. Então, ele escreveu 1, incrementou 1 e testou. Ele testa no final. 1 é menor do que 101? Verdadeiro. Então, ele vai automaticamente voltar sozinho para a linha do faça e vai repetir todas as operações que estão aqui dentro. Quando o i estiver valendo 101, ele vai perguntar, 101 é menor do que 101? Ah, isso é falso. Então, ele vem para a próxima linha, que no caso aqui do nosso exemplo, é a linha que contém o fim e encerra a execução. No Java, funciona da mesma forma. Então, aqui eu tenho o nome do meu programa, a assinatura do método main, a inicialização e a declaração da minha variável i, que começou valendo 1. Observe que eu tenho a palavrinha reservada do, que em inglês é faça. Então, ele mandou fazer. O que ele vai fazer? O que está entre esse abre chaves e esse fecha chaves. Tudo isso que está aqui será repetido até que esta condição aqui seja falsa. Enquanto a condição for verdadeira, ele volta e executa de novo. Então, faça o que ele mandou fazer. Mandou escrever o i na tela e incrementar 1 no contador. Então, da mesma forma, lá na tela do computador, primeiro ele escreve o i na tela, então escreveu, depois ele incrementou o contador e testa. I é menor do que 101? 2 é menor do que 101? Sim. Então, ele volta e escreve novamente o número na tela. Incrementou o contador, que agora passou a valer 3. 3 é menor do que 101? Verdadeiro. Então, ele escreve o 3 na tela e volta, até que o i valha 101. 101 é menor do que 101? Isso aqui é falso. Então, no caso de ser falso, ele abandona e vem para a próxima linha depois do enquanto, que aqui não tem nada, ele simplesmente tem um fecha-chaves, fechando o método main e fechando a classe do programa. Bom, no exemplo, nós precisamos ler um número inteiro informado pelo usuário, né, via teclado, e a partir desse número inteiro, nós iremos calcular a tabuada deste número para o usuário, certo? Eu já criei aqui uma pastinha para organizar o meu projeto, chamada Faça. Dentro dessa pasta, eu vou vir aqui na minha opção SRC, New Class, para eu criar o meu programa, que vai se chamar tabuada, sempre com o T maiúsculo, porque é uma classe, e se eu marcar essa opção aqui no Eclipse, ele já vai criar o método main automaticamente para mim, certo? Beleza, então ele já criou, vou tirar aqui esse comentário. Eu começo sempre importando as bibliotecas que eu vou precisar, e aqui no caso, eu vou precisar do scanner para poder fazer a leitura do número, certo? O primeiro passo, eu vou criar o meu objeto da classe Scanner, que eu vou chamar de SC, que vai ser um new scanner system.in, que é um objeto de entrada. Eu estou informando que a leitura vai ser feita via teclado, ok? Agora eu vou criar as minhas variáveis. A primeira delas é o contador. Se o contador é uma variável como outra qualquer, ele precisa ser inicializado, né, declarado e inicializado. Eu vou começar com ele valendo o valor 0. Eu também preciso de uma variável chamada num, que é a variável que o usuário vai digitar via teclado, e uma variável chamada res, ou resultado, que é a variável que vai armazenar o resultado da minha multiplicação, certo? Se eu vou colocar aqui um comentário só para poder explicar o que é a tabuada, né, de um número informado para o usuário. Vamos supor que o usuário informe o número 5. Então, a tabuada vai ser impressa assim, 5 vezes 0 igual a 0. Na outra linha, 5 vezes 1 igual a 5. 5 vezes 2 igual a 10, até que o último valor, que vai ser o 5 vezes 10, é igual a 50.
É exatamente isso aqui que eu quero fazer na minha tela, tá? Eu vou imprimir a tabuada exatamente desse jeito, sendo que aqui no caso do 5 é o número informado pelo usuário. Eu fiz aqui o exemplo do 5, mas ele pode informar qualquer número, 4, 8, 10, o 25, o 38, não sei qual é o número. E uma variável que vai começar no 0 e vai terminar no 10, que é o meu contador. Então, eu já comecei aqui com o contador valendo 0 e eu sei que a minha condição de parada vai ser o 10, ok? Aí, esse número que o usuário vai informar, ele vai informar quantas vezes? Ele só vai informar uma vez, porque observe que aqui eu não preciso ler o número a cada interação, o número não muda. Eu sempre vou ter a tabuada do 5. O que vai mudando é o valor do contador. Então, eu vou criar aqui uma rotina, mandar uma mensagem, né? Para que o usuário digite o número que ele quer a tabuada. Então, eu vou colocar aqui, ó, digite o número para obter sua tabuada, certo? Vou fazer a leitura desse número e armazenar na variável num, né? Então, usando o scanner aqui, sc .nextInt. Ok, guardei o valor no número. Isso aqui eu só vou fazer uma vez, então fica fora do laço. O que eu vou ter que fazer por sucessivas vezes é a multiplicação desses valores para obter o resultado dessa conta aqui, né, que vem depois do sinal de igual, e a impressão desses números que também vai acontecer dentro do laço. No laço faça enquanto, primeiro eu mando fazer, para depois verificar se a variável é válida ou não. Então, aqui no caso do faça enquanto, eu coloquei a palavrinha reservada do, né, que em inglês é faça, e aí eu vou pedir para ele fazer. O que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer é o cálculo. A minha variável res vai receber o número informado pelo usuário vezes o i. Ou seja, na primeira iteração, o i vale 0, então o res vai receber 0. Na segunda iteração, o i vai mudar de valor, e aí depois que o i mudar de valor, ele vai fazer um novo cálculo, certo? Bom, calculei, eu preciso mostrar esse resultado para o usuário. Então, eu uso um sysout para poder mostrar o resultado para o usuário. Então, eu quero que ele mostre exatamente do jeitinho que está essa tabuada aqui, ó. Primeiro o número, depois um X, depois o contador, depois um igual e depois o resultado. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui dentro do parênteses. Primeiro ele mostra o número é uma variável, então vai sem as aspas. Vou concatenar com um texto, que é o xzinho ali da continha de multiplicação. O x é texto, coloco entre aspas. Mais o contador, que é o i, é uma variável, então vai fora das aspas, mais o sinal de igual. E depois do sinal de igual, eu quero que ele mostre o resultado que está na minha variável res. Então, ele vai mostrar o número, um xzinho, contador, o sinal de igual e o resultado, montando esta linha aqui exatamente como ela é, certo? Exibir o resultado, eu preciso agora mudar o valor do i. Porque senão, esse i nunca vai deixar de ser 0. E aí, a única conta que ele vai exibir é 5 vezes 0 é igual a 0, 5 vezes 0 é igual a 0, 5 vezes 0 é igual a 0. Eu não quero que ele repita a mesma conta. Eu quero que ele fez o 5 vezes 0 agora, na próxima iteração, ele tem que fazer 5 vezes 1. Então, eu mando incrementar. Eu falo que o i recebe ele mesmo mais 1, ou eu faço a forma simplificada, simplesmente que é o i mais mais, certo? Fiz aqui a iteração, vou colocar o ponto e vírgula aqui, né? Fiz aqui a interação, agora eu preciso colocar a condição de parada. O meu i vai começar valendo 0 e ele tem que terminar no 10. Então, aqui, depois que eu executei o meu laço, eu coloco a condição, enquanto o i for menor ou igual a 10. Terminei o meu laço, ponto e vírgula, certo? Depois do laço, eu não tenho mais nada a fazer, eu só vou aqui encerrar, destruir, né, o meu objeto do tipo scanner, porque eu não vou utilizá-lo mais, certo? Só para assumir aquele warning que fica aqui. Beleza, vamos testar aqui esse programa e ver se ele conseguiu executar a tabuada bonitinho, do jeito que está mostrando aqui no meu exemplo, que está comentado. Vamos lá, vou mandar executar. Olha só, digite um número para obter a sua tabuada. 5, olha só.
ele mostrou 5 vezes 0 igual a 0, 5 vezes 1 igual a 5, 5 vezes 2 igual a 10, até o 50. Ah, professora, meu problema não é a tabuada do 5, a do 5 é fácil, o problema é a do 8, né? Aquela que é mais difícil da gente calcular. Olha só, calculou agora a tabuada do 8. Observem que esse programa serve para qualquer tipo de tabuada. Eu quero a tabuada do 243, você vai fazer a tabuada do 243. Não importa qual seja a tabuada que você selecionou, você vai conseguir fazer através desse programa. Então, este aqui é o código para se fazer este programinha da tabuada, utilizando a estrutura faça enquanto. É muito parecido com o enquanto, a diferença é que esse primeiro faz, então primeiro eu dou a ordem, faça, e depois eu faço o meu teste lógico. Em termos de execução, dá na mesma, você usar um laço ou outro. O importante é que vocês usem um laço que vocês entenderam. É assim que nós utilizamos a estrutura faça enquanto no Java. Como nós já dissemos, as principais diferenças, né? A principal diferença do laço enquanto faça, que foi o que nós vimos na aula anterior, para o faça enquanto, é o momento em que ocorre o teste lógico. Na estrutura enquanto, primeiro é realizado um teste lógico. Se o teste for verdadeiro, são executadas as ações associadas ao laço, e no caso da condição ser verdadeira, ele vai voltar, e no caso da condição ser falsa, ele vai abandonar e vai encerrar a execução. Repare que nessa estrutura, o teste lógico é feito no início do bloco. Se ele for verdadeiro, ele entra no bloco e executa os comandos que estão associados a este bloco. Caso a condição seja falsa, nada é executado. Já no laço faça enquanto, primeiro são executadas todas as ações que estão associadas ao seu laço de repetição. Ao final, é feito um teste lógico. No caso do teste ser verdadeiro, a estrutura vai voltar, e no caso do teste ser falso, ele vai terminar e vai para o fim. Observe que o teste é feito apenas ao final. Ambos precisam da inicialização do contador, como já dito, o teste lógico e o incremento. O que muda de um para o outro é o momento em que ocorre esse teste lógico, que no laço enquanto faça é realizado no começo. Então, no laço enquanto corre-se o risco dos comandos que estão associados ao laço nunca serem executados. Já no laço faça enquanto, pelo menos uma vez, obrigatoriamente, o laço vai ser executado e o teste será realizado ao final deste laço. Agora, nós precisamos praticar para absorver esses conteúdos, né, e verificar se nós entendemos de verdade o que foi explicado nesta aula. No primeiro programa, vocês criarão, nas 4 etapas informadas aqui ao lado, o algoritmo, o fluxograma, o código em Portugal e o código em Java, um programa que calcule o fatorial de um número informado pelo usuário. Então, vamos supor que o usuário informou o número 5. Como eu calculo o fatorial de 5? Eu multiplico 5 por 4, que isso aqui vai dar 20. Aí, esse 20 eu multiplico por 3, que vai dar 60. Esse 60 eu multiplico por 2, que vai dar 120. Esse 120 eu multiplico por 1, que vai dar 120. Sendo que essas multiplicações aqui sucessivas, vocês irão realizar utilizando a estrutura faça enquanto. Então, todas as multiplicações têm que ser feitas dentro do laço. É um programa muito parecido com aquele programa da somatória que nós fizemos na aula passada. Com a diferença que lá naquele programa de somatória, eu sabia que começava no 1 e terminava no 100. Neste programa, ele vai começar no número N, que o usuário informou, e vai terminar sempre no 1, ok? No segundo programa, você vai ler 2 variáveis, uma base e um expoente. Como eu calculo a potência de um número? É a base vezes a base? Quantas vezes? Expoente vezes. Então, se eu, por exemplo, coloco 5 elevado a 4, eu vou fazer 5
vezes 5, vezes 5, vezes 5, totalizando 4 multiplicações da mesma base. Para resolver este programa aqui do número 2, não é para vocês utilizarem nenhuma função matemática pronta. Eu quero que vocês realizem esses cálculos aqui utilizando o laço de repetição faça enquanto. Então, as multiplicações terão que acontecer dentro do laço, sempre em etapas. Lembrando que 5 vezes 5 é igual a 25. Aí, esse resultado, que é o 25, eu multiplico por 5, que vai dar 125. Esse 125 eu multiplico por 5, que vai dar 625. Esse vai ser o meu resultado final. E no exercício 3, que é um exercício desafio, eu quero que vocês imprimam a série de Fibonacci. Vamos entender como é composta a série de Fibonacci. O primeiro termo da série de Fibonacci é o 1. O segundo termo é a soma dos seus antecessores. Eu tenho 1 e nada. 1 mais nada é 1. O próximo termo é calculado somando seus antecessores. Então, 1 mais 1 vai dar 2. 2 mais 1 vai dar 3. 3 mais 2 vai dar 5. 5 mais 3 vai dar 8. 8 mais 5 vai dar 13. E assim sucessivamente. Eu vou calcular isso n vezes, sendo que o n será informado pelo usuário. Então, se o usuário falar que quer 5 termos da série de Fibonacci, eu vou imprimir na tela o 1, o 2, o 3 e o 5. Se ele falar que quer 8 termos, eu vou imprimir o 8, o 13 até o 21. Então, aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Se falar que quer 9, vai até o 34. Se falar que quer 10, vocês vão imprimir o próximo termo, que é o 55. Esses exercícios são exercícios de lógica clássicos. Em todos os cursos de computação, esses exercícios são dados e é muito importante vocês realizarem para a gente estimular e melhorar o nosso raciocínio. Vamos fazer? Em caso de dúvidas, eu estou à disposição, o professor também estará à disposição, via chat, via chamada, o que vocês acharem melhor para esclarecer as dúvidas. Vamos praticar. Bons estudos a todos!